Queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Amém. Convido você a colocar-se em pé. Quando o salmista nos diz no Salmo 95: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Que Deus, na sua bondade, aceite uma vez mais o nosso culto, a nossa celebração, em nome de Jesus. Amém? Como estou pronto, vamos orar. Gracioso Deus, que privilégio, Pai amado, nos é dado de a cada dia poder buscar a Tua face em todas as circunstâncias. Ó Deus eterno, uma vez mais aqui estamos como igreja, ó Deus, povo Teu e rebanho Teu pastoreio, para derramar perante o Senhor o nosso coração, pedir a graça do Senhor na direção deste culto que é Teu. Ó Deus eterno, ministra, Senhor, sobre todos nós. Repreende, Pai amado, todo mal. Traga cativo, Senhor, todo o nosso entendimento ao poder transformador da Tua palavra. Ó Deus, nós oramos por quantos aqui estão, quantos, ó Deus, por um motivo ou outro, não puderam aqui estar. Ó Deus eterno, contempla também todo o Teu bendito rebanho, espalhado por toda a cidade, Pai amado, reunido neste momento. Seja propício, Pai amado, derramando graça e perdão para os nossos pecados, purificando-nos de toda transgressão. Aceita-nos, ó Pai, diante do Teu altar e ministra sobre nós, ó Deus, fazendo ecoar a Tua palavra em cada mente, em cada coração, para a glória do Teu nome. Pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 90. Compartilhe a sua Bíblia, tem mais Bíblias lá disponíveis para você. Salmo de número 90. Ainda em pé, nós estaremos lendo a palavra de Deus. Faremos isso de forma alternada, lendo a palavra em nome de Jesus. Salmo de número 90. Estarei lendo os versos ímpares e convido os irmãos a lerem os versos pares. A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos meus olhos são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? E a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas
comigo o verso 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus se digne em nos abençoar. Poder sentar, queridos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Nós, via de regra, não temos muitas preocupações com relação ao amanhã, senão quanto àquilo que estamos realizando hoje, as nossas atividades, aquilo que queremos de resultado naquilo que Deus nos confiou a realizar. Mas a sabedoria de Deus nos coloca numa condição de olhar para o amanhã com uma perspectiva diferenciada. Se há alguém que não se preocupa com o seu amanhã, nós, como povo de Deus, precisamos ter em mente que a nossa vida não se limita a apenas o curto tempo de prazo aqui. O texto salmista compara esta vida como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Ou seja, algo tão rápido, como uma nuvem que passa e se dissipa. Quando lá nos anos 90, no início dos anos 90, nós mudamos para Lusiânia, cheguei lá numa época de frio, finalzinho das chuvas de verão. Aqueles muros de adobe da antiga cidade, tomado de plantas trepadeiras, cheia de florzinhas. De repente veio uma geada de noite, frio tremendo. No dia seguinte veio o sol, à tardezinha os muros estavam todos cinzas, secos. Quando eu vi todos aqueles muros amarelados, me veio à mente exatamente esse salmo. Como é transitória a vida do homem, como é temporal as florzinhas do muro, como seca e desaparece tão rapidamente, logo vira pó. Mas nós olhamos para a nossa vida como se fosse eterno aqui. E muitos vivem essa perspectiva. O Salmo 49 denuncia exatamente isso. Quando as pessoas dão nome às coisas, os seus próprios nomes, como se pudesse eternizar a vida, mas não eterniza. O tempo passa rapidamente, logo seremos esquecidos. No início seremos uma foto que vai se amarelando na parede. Daqui a pouco vem uma reforma e aquela foto é escondida ou até, por causa do amarelão, lançada fora. Resultado, nós não conhecemos nossos bisavós, trisavós. Nós nem imaginamos como eles eram. Mesmo sabendo que eles viveram a vida que hoje temos, viveram essa idade que você tem, tiveram sonhos como você os tem, viveram projetos e os realizaram como puderam, nas limitações do seu tempo. Deus nos dá hoje a mesma oportunidade, mas nos convida a sermos sábios, no remir o nosso tempo, no considerar que a vida é muito passageira. E o salmista diz, orando ao Senhor: alegra-nos, Senhor, por tantos dias quanto temos passado por tribulações, por angústias e por inquietações muitas vezes. Alegra-nos diante das adversidades da vida, alegra o nosso coração, para que nós possamos não desesperar, mas viver este momento que Deus nos convocou para a sua honra e para a sua glória.
Convido você a curvar uma vez mais a sua fronte, a orarmos neste momento, colocando a sua vida diante do Senhor. Peça dele a graça de viver com alegria os dias da sua vida, mesmo nas adversidades que você enfrenta, viver a alegria da certeza do cuidado do Senhor nos seus dias, mesmo nos momentos mais complicados do seu dia a dia. Deus bendito, estamos aqui, Senhor, para exaltar o teu nome. E diante da tua palavra, Pai amado, nós buscamos viver, ó Deus eterno, para a tua honra e para a tua glória. Contempla-nos, ó Deus, quantos dias, quando temos vivido, Senhor, em lutas e provações muitas vezes, em dificuldades, em carências, muitas vezes, ó Pai amado, ó Deus eterno, contempla, derramando óleo de alegria em nosso coração. Ó Deus eterno, tirando, Senhor, das almas a angústia, as aflições, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos criou e tem propósito na nossa vida. Ó Deus eterno, faz ecoar, ó Pai, em nossos corações, ó Deus, a tua graça, a tua bondade. Faz-nos ver além do nosso próprio horizonte que o Senhor tem cuidado de nós. Ministra, pois, em cada coração, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a louvarmos o nome do Senhor com o hino de número 113. Cante comigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte vencedor, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o pecador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá. Até quando face a face o possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando em mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um cântico 110. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar.
Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Essa é uma grande questão, que nós não temos como justificar o amor de Deus por cada um de nós. Mas o apóstolo Paulo diz: eu sei quem tenho crido, eu conheço o Senhor. E nós podemos dizer o mesmo, que conhecemos aquele a quem servimos, por isso o servimos. Cante comigo. Não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agir o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em condição real. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se mal sou áureos dias vem até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei. Repetindo, né? Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém. Graças a Deus. Para concluir, queridos, esse nosso momento de cânticos, de louvores, de adoração ao Senhor, nós vamos cantar o hino de número 222, dando a oportunidade a quantos vieram trazendo nas suas mãos o seu dízimo, a oferta, como gratidão a Deus, porque esse é o espírito do dízimo, é honrar ao Senhor com aquilo que Ele nos tem dado. E a palavra de Deus nos convida a isso. Honre ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Deus fará suprir, estará suprindo em Cristo cada uma das nossas necessidades. E Ele diz: abundantemente dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Deus é fiel em dar-nos muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, confiarmos nas promessas do Senhor é que nós devemos ter corações gratos diante dele, para a glória do seu nome.
Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E convido a fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu gostaria de convidar você que veio à casa do Senhor, você que gostaria de orar ou receber uma oração, convido você a, neste momento, vir à frente para a nossa oração pastoral. Todos os domingos nós deixamos um momento para estar colocando a sua vida diante do Senhor, com as suas inquietações, aquilo que te aflige. A palavra de Deus diz que nós não devemos carregar sobre nós os fardos. Ele diz: entrega toda a tua ansiedade ao Senhor. E há um cantor lá dos anos 70 que gravou um hino muito gostoso, falando exatamente isso, dizendo: olha, os seus fardos não são para você carregar. Entregue a mim, diz o Senhor, as suas inquietações, por mínimas que te pareçam, porque a mim, diz o Senhor, cabe cuidar, e a você somente confiar. Confiar os seus cuidados ao Senhor é o apelo da palavra. Confiar as suas inquietações ao Senhor é o apelo da palavra. Confiar que Deus está cuidando, há de cuidar, desde que lá no nosso coração nós entreguemos os nossos cuidados, as nossas ansiedades, as nossas inquietações nas suas mãos. É por isso que cada domingo nós convidamos a igreja a se levantar, a vir à frente, orar conosco. Isso fazemos por você no dia a dia, mas a oportunidade de você vir à frente e apresentar ao Senhor as suas próprias demandas, aquelas que estarão no seu coração. Levante-se do seu lugar agora, em nome de Jesus. Venha aqui à frente livremente. Ninguém é constrangido. Venha se o seu coração desejar. Se você crer no milagre da intervenção de Deus, apenas creia, porque está escrito que se creres verás a glória de Deus. Deus bendito, uma vez mais aqui estamos. Sabemos, ó Pai, que não viemos de modo próprio, mas pela Tua vontade.
porque o Senhor é quem abre portas e nos move para buscar a tua presença. Por isso aqui estamos, ó Deus, e diante do Senhor, ó Pai, nós depositamos as nossas vidas, esperando no milagre da tua intervenção, ó Deus, em cada coração. Nesse momento, Pai, na autoridade do nome de Jesus, sonda mentes e corações, ó Pai, e conhece, ó Pai amado, cada necessidade. Ó Deus eterno, tudo aquilo que aflige, tudo aquilo que preocupa, Senhor, está posto diante do Senhor. Mesmo, Senhor, aquilo que não mencionamos, o Senhor já conhece de antemão. Por isso, na autoridade do nome do Senhor, ó Deus eterno, a estender as nossas mãos, nós clamamos, ó Pai, estenda a tua bênção, Senhor, sobre cada vida aqui. Venha sobre cada vida, Senhor, com a tua graça, com a tua bênção, com a tua intervenção, repreendendo o mal, Senhor, derramando óleo de alegria, Senhor, em vez de espírito angustiado. Ó Deus eterno, vestindo, Senhor, com vestes de louvor cada coração, cada mente, em nome de Jesus, para que a alegria do Senhor inunde as almas, ó Pai amado, e não haja tristeza, não haja angústia, não haja inquietação em quaisquer coração aqui, Senhor. O Senhor conhece a todos, por isso todos apresentamos ao Senhor, pedindo o teu intervir gracioso, por tua infinita graça e bondade, pois sabemos, ó Pai, que não trazemos ao Senhor méritos para alcançar o teu favor, mas a graça suficiente como demonstraste, ó Deus, das tuas mãos, para cada um de nós. Por isso, estenda a tua destra, traga, Senhor, libertação e cura, somente em ti esperamos, em nome de Jesus. Amém. Deus, amém. Poder sentar, em nome de Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 20. Nós teremos do verso 1 ao verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos de 1 a 16. Diz-nos assim a palavra de Deus: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para mim. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus bendito, seja propício a nós, quando trazemos a nome a tua palavra, Senhor, com desejo latente no nosso coração, Pai amado, de ouvir a tua voz. Nada temos em nós mesmos, ó Pai, mas, Senhor,
que és o dono do celeiro, és, ó Deus, até o único capaz de nos nutrir, ó Deus, através dos teus celeiros, os nossos corações carentes. Por isso, sobre nós repousa a tua graça, e o eco da tua voz se faça ouvir em nossos corações. Pedimos que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta é talvez a parábola que traz mais controvérsia entre os estudiosos, em virtude de que não há uma explicação muito lógica para essa atitude do Senhor. Na verdade, Jesus está respondendo a uma questão que está no contexto anterior, quando Jesus confronta um jovem rico, e esse jovem, no confronto, ele se mostra resistente. Ao contrário de mostrar a resiliência natural, ele mostra resistência. Ele aparece diante do Senhor e diz: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, olhando para ele, diz: olha, você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ele diz: olha, tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Ou seja, na sua cabeça, as suas ações justificavam já a sua pergunta. Mas Jesus de repente toca no calcanhar de Aquiles dele. Ele diz: tá bom, vai lá, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O texto diz que ele entristeceu-se profundamente, virou as costas e foi embora. E a partir desse acontecimento, Jesus fala aos seus discípulos dos perigos da riqueza. Ele vai dizer que aqueles que confiam nas riquezas não têm chance diante do reino de Deus. Ele diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele não está falando da riqueza em si, ele está falando da confiança que o homem muitas vezes guarda naquilo que tem, a ponto de a palavra nos afirmar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, o apego às coisas materiais, como nós citamos anteriormente lá no Salmo 49. As pessoas passam a confiar naquilo que têm e acham que aquilo que têm é tudo de que precisam. E Jesus, em certa feita, contou até uma parábola a esse respeito. Diz: um grande fazendeiro que produziu bastante, muito além das medidas. Ele teve uma super produção na sua roça. E diante daquele excesso de produção, ele disse ao seu próprio coração, ele diz: olha, agora eu posso ficar tranquilo, eu posso destruir os meus atuais celeiros e construir novos celeiros maiores e enchê-los de toda a espécie de mantimento que agora eu tenho. E aí eu direi à minha alma: regala-te, descansa, né? Fique em paz, que agora você tem milhões, não precisa se preocupar. E diante desta realidade, naquela mesma noite, ele ouve uma voz dizendo: louco, louco, onde vai estar a tua alma? Hoje mesmo você vai ser recolhido. E agora? Porque a confiança do homem naquilo que ele tem vai resultar exatamente na sua ruína, porque ele vai descansar em cima daquilo que possui. E resultado, hoje mesmo pedirão a tua alma: o que você tem, o que você tem produzido, para quem será? Quem
utilizar. Porque tudo aquilo que produzimos nesta vida, queridos, é para o lixo. Todas as nossas produções se tornam nada. Como diz o Salmo 90, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E tudo aquilo que parece importante hoje, amanhã não terá sentido algum. Transformar-se-á em nada. Então não podemos ter essas inquietações como objetivo central na nossa vida. É diante dessa realidade que o Senhor traz essa resposta da sua soberania sobre todas as coisas, mostrando que o governo está nas suas mãos, que a escolha não está em nós, mas a escolha está nele. O gerenciamento e a maneira como ele há de conceder-nos a sua bênção é de acordo com a vontade e os desígnios dele. Por isso ele apresenta esse fato do ponto de vista nosso, social e econômico. Diríamos que aqui houve injustiça. Por quê? O Senhor, precisando de trabalhadores para a sua seara, ele passa às 6 da manhã na praça onde os trabalhadores estão esperando ser contratados, e ele disse: olha, ide para a minha vinha, colher os frutos, e eu vou vos pagar um denário. O denário era o salário de um soldado, portanto, o salário mínimo de um militar nos dias do Império Romano. Era um dia de trabalho que correspondia a um denário. Você poderia calcular isso aí, de acordo com aquilo que você tira por mês, dividir por 30, você iria saber exatamente quanto você ganha por dia. Era exatamente quanto você ganha por dia. E aí você trabalha e os dias são somados. Nosso país, nós contamos por mês. Na América do Norte eles contam por horas, que dá no mesmo. Mas calcula-se por horas trabalhadas. Na Ásia, da mesma forma, por horas trabalhadas. Então você trabalha tantas horas, é exatamente aquilo, o seu salário do dia, é as horas que você trabalhou. Aqui traz o mesmo sentido. Aqueles iniciam às 6 da manhã, trabalham até às 6 da tarde e recebem um denário. Foi o acordo. Mas o Senhor sai de repente às 9 horas da manhã e encontra na praça outros trabalhadores, desempregados ainda. E ele diz para eles: olha, vocês não conseguiram serviço? Não, ninguém nos contratou. Ele diz: então vá para a minha vinha, e eu lhes darei o que é justo, o que for justo. Chega ao meio-dia, ele faz o mesmo. Às 3 horas da tarde ele faz o mesmo. Vai à praça e chega ali, há trabalhadores desempregados. Ele diz: olha, vocês não conseguiram emprego? Não, então vai trabalhar na minha vinha. Às 5 horas da tarde ele passa pela praça e encontra outros trabalhadores e diz para eles: uai, vocês passaram o dia aqui à toa, por que vocês estão aqui sem trabalho? Eles disseram: mas ninguém nos contratou, nós ainda estamos aguardando. Ele diz: então vá trabalhar na minha vinha, eu lhes darei o que é justo. Uma hora depois encerrou-se o trabalho. E ele chama o seu administrador e diz: olha, vai pagar os meus assalariados, meus trabalhadores. Chama primeiro aqueles que trabalharam só uma hora, que chegaram aqui às 5 horas da tarde. E chega aqueles que trabalharam 1 hora apenas, recebem um denário. Chega aqueles que trabalharam às 3 horas da tarde, também recebem um denário, o trabalho do dia. Chega aqueles que vieram ao meio-dia e também recebem um denário.
9 horas da manhã, recebem também o mesmo salário. Chega aqueles que entraram às 6 horas da manhã, trabalharam o dia inteiro e recebem o mesmo denário. Esses começam a questionar: e agora? Não é justo. Não é justo que nós suportamos o calor do dia, esse tempo todo de trabalho, e recebamos igual aqueles que trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor diz a estes: olha, amigos, eu não sou injusto com vocês. Não foi isso que eu disse para vocês? Vocês não foram contratados por um dia de trabalho? É isso que eu dei para vocês. Paguei, que era o que nós acordamos. Os demais, não houve um acordo. Eu não disse a eles que dariam um denário, eu disse a eles que dariam o que fosse justo. E agora eu considero justo dar o mesmo que eu dei a vocês a eles. Portanto, eu não tenho a obrigação de dividir as horas e dar a cada um como vocês pensam. Eu quero dar a cada um a mesma coisa que eu dei a vocês. Então não faço injustiça com vocês, bem como não sou injusto para com eles. Eu estou dando a eles o que eu acho, o que eu quero dar, porque eu dou o que é meu a quem eu queira dar. Houve injustiça da parte do Senhor? Não. Foi o que Ele considerou justo. Ele quis dar aos primeiros, aos últimos, o mesmo que Ele deu aos primeiros. Tratou-os da mesma forma. Aí está a grande dificuldade de compreensão da soberania de Deus em nos chamar, em nos salvar, em dar-nos aquilo que Ele quer nos dar, de acordo com a sua vontade, o seu querer, a sua soberania, o seu amor, o seu zelo por cada um de nós. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo reconhece uma coisa tremenda. Ele diz: olha, eu estive com os apóstolos, com os demais apóstolos que caminharam com o Senhor. Eu sou apóstolo apenas pelo mandato de Deus. Eu não conheci o Senhor pessoalmente. Eu não estive com o Senhor na sua jornada, mas Ele apareceu a mim. Ele me fez apóstolo. Portanto, o meu comissionamento não é de homem nenhum, mas do próprio Jesus que me chamou para ser seu apóstolo. E comparado ao trabalho que cada um realizou, eu realizei mais do que todos os apóstolos. Por que me disse isso? Porque foi um homem, um evangelista para o mundo. Ele saiu dos limites de Jerusalém, perseguindo a igreja, alcançado pelo Senhor no meio do caminho. Depois de 14 anos, ele começa um ministério intenso, sendo mestre, sendo professor. Na igreja de Antioquia, Deus o chama para o ministério e o envia mundo afora. E ele visita e vai por toda a Europa, hoje, toda a galáxia, cidade após cidade, pregando o evangelho, aqui e ali apanhando, em regiões da África onde ele apanhou, onde ele sofreu, e por fim ele vai preso para Roma, onde fica anos ali na cadeia por causa do nome do Senhor, e pregando o evangelho até no pretório, onde estava preso, levando a palavra entre algemas. E ele diz: olha, o que eu fiz foi muito além das medidas do que qualquer um dos demais apóstolos. Entretanto, não foi eu que fiz, foi a graça de Deus em mim. Com isso,
nós não temos que nos gloriar de nada que fizemos, porque não fomos nós que o fizemos. Isso não é realização pessoal, é a realização de Deus através das nossas vidas. Por isso o apóstolo Pedro diz: olha, quem serve, faça-o com as forças que Deus te deu. Quem fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Tudo que fizerdes, tudo que trouxerdes a sua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, com todo o desvelo, com toda a dedicação. Deus te colocou aqui para trabalhar, para se exercitar, para frutificar, para realizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Não sepulte, pelo contrário, toma aquilo que Deus te capacitou para fazer e faça com todo o seu esforço, todo o seu carinho, todo o desvelo da sua alma, o melhor que você pode fazer. Dê o seu melhor em tudo aquilo que Deus te confiou. Não seja mesquinho naquilo que Deus te confiou para fazer, porque no além, para onde vais, não há trabalho. O homem foi colocado aqui para trabalhar. O trabalho não é uma invenção do homem, é um atributo de Deus para todos nós. E fomos colocados aqui como administradores daquilo que Deus nos confiou. Nem nós somos de nós mesmos. A sua vida pertence a Deus e está nas mãos de Deus. E como ela está nas mãos de Deus, seja um bom administrador do seu dia a dia, dos seus passos, daquilo que você faz, como um bom despenseiro da graça de Deus que lhe foi confiada de viver. No domingo anterior nós falamos em 1 Coríntios capítulo 13, que é um dom que Deus nos deu, a capacidade de amar. E isso foi dado a todos. Todos nós podemos nos exercitar em amor uns para com os outros. E podemos nos realizar nisso se o quisermos. Se não quisermos, nós alimentamos rancores, angústias e inquietações no nosso coração e não nos deixamos levar por Deus. Caminhamos por nós mesmos. O resultado disso é que Deus vai dar a cada um conforme cada um. A cada um Ele amou e quer dar. Portanto, quem trabalhou muito não vai chegar lá reclamando: eu trabalhei demais. Quem trabalhou de menos não vai lá chegando: eu trabalhei de menos. Porque tanto quanto aquele que trabalhou o dia inteiro, quando trabalhou apenas uma hora, vai perceber uma das coisas essenciais à soberania de Deus: reconhecer que não recebeu nada por mérito próprio. Recebeu porque Deus assim o quis. Deus nos dá o que lhe apraz. Não há grandes, não há melhores ou piores no reino de Deus, porque no reino de Deus não há hierarquia. No reino de Deus não há grandezas humanas. Ninguém vai chegar diante do Senhor arrotando alguma coisa, porque todos saberão que estarão diante do Senhor por pura graça e misericórdia. A soberania de Deus é a sua misericórdia extensiva a quantos Ele chama, quer seja aquele que muito trabalhou ou que pouco trabalhou. Olhando assim, o que recebeu o ladrão da cruz? Ele foi ladrão a vida inteira. Ele olhou para si e disse: olha, o que eu estou aqui, o meu sofrimento, a angústia que eu estou passando aqui na cruz é justa. Mas o que ele fez? Mas quis o Senhor que aquele ladrão da sua direita
fosse alcançada pela mesma graça que João, que estava ali aos seus pés, o seu apóstolo amado, recebeu. Como assim? O ladrão tem o mesmo direito de alguém que viveu uma vida inteira aos pés do Senhor? Sim, porque os céus é a autonomia de Deus. A glória eterna é dele, ele dá a quem quer. E ele dará a quem ele quer o tempo todo. Então não é no muito frutificar, no pouco frutificar que nós vamos alcançar o favor de Deus. É na misericórdia de Deus que excede a todo o entendimento. Quer Ele salvar, Ele vai salvar. Quer Ele transformar, Ele vai transformar. Se Ele faz ecoar a sua palavra no seu coração, é porque Ele quer te salvar. Foi isso que lemos no Salmo 95. E esse salmo, lá no seu finalzinho, o primeiro salmo que lemos nesta noite, ele diz: olha, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. O que o Senhor está dizendo? Que Israel ouviu a voz de Deus, viu os grandes feitos de Deus na história, viu o Senhor abrir o mar vermelho, viu o Senhor transformar águas amargas em água doce, viu a glória do Senhor brilhando sobre o monte Hermon, ou sobre o monte Moriá, Monte Horebe. E diante desta visão eles deveriam ter um mínimo de temor. Mas o Senhor disse: olha, durante 40 anos estive desgostado com essa geração, porque apesar de conhecerem as minhas obras, não tinham temor. Eles chamaram o pão do céu, o maná do deserto, de pão vil, e desprezaram o Senhor. Como pode alguém que recebeu tanto ser tão mesquinho? Como pode Deus te dar tanto para você administrar e você tratar isso com mesquinhez, roubando de Deus aquilo que Ele te deu? Ele te deu uma vida para você viver. Aí você administra mal. E aí você vive de forma dissoluta. Esquece do Deus que te deu a vida para você vivê-la com intensidade. Queridos, no momento em que eu entendo que eu vim para este mundo para viver, e vivendo para a glória de Deus, eu começo a pensar na vida como algo que eu preciso cuidar dela, do meu próprio corpo como templo do Espírito Santo, que eu tenho que cuidar dele. Então você tem que lutar pela sua saúde, você tem que preservar a sua vida, você tem que administrar com sabedoria o seu tempo, os seus dons, os seus talentos. Você tem que buscar fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, administrando de forma sábia tudo aquilo que Deus te confiou, inclusive o tempo que Ele te dá. O teu tempo não é seu, não pertence a você. Você não tem domínio sobre ele. Como dissemos, a nossa vida não passa por uma erva. Então, enquanto está florescendo, cuide daquilo que Deus te confiou. Sua vida pertence a Ele. Administre-a como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Saiba que sua vida está nas mãos de Deus. E como ela está nas mãos de Deus, administre-a com sabedoria. E tenha coração aberto para Deus. Cada um receberá de acordo com a oportunidade que Deus dá. Ele te chamou para te abençoar. Quer seja a última hora, quer seja a primeira hora, Ele te chamou para abençoar. Ele quer te dar de acordo com aquilo que Ele quer te dar. Então descanse em relação àquilo que você vai receber de Deus,
apenas sirva ao Senhor com aquilo que Ele te confiou, com todo desvelo, todo carinho, com entrega total, porque sua vida pertence a Ele. É isso que o Senhor está dizendo aos seus discípulos: olha, não importa o tempo, importa a soberania de Deus, que nos convida a entregarmos aos seus cuidados e fazer dele o nosso alvo. Se 1 hora, se 70 anos, não importa. Importa que cada dia da sua vida esteja confiado aos cuidados e à provisão de Deus. Por isso, entrega hoje os teus cuidados, a tua vida nas mãos de Deus. Ele quer cuidar de você. Ele te chama para a sua vinha. Talvez seja a 10ª hora, você não sabe, mas é a sua hora. Para o ladrão da cruz era o seu último dia, era o seu último momento, mas ele disse sim. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim. E ele ouve o melhor de todos os recados: não te preocupes, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Imagina que maravilhoso, uma vida inteira na cabeça dele perdido. Perdi minha vida, joguei fora tudo que eu poderia ser, mas agora a oportunidade se me aparece de vida. Lá na cruz ele encontra salvação. Queridos, é o mesmo que Jesus está ensinando aqui. Deus quer te dar, ainda que seja a última hora, mas Ele quer e te chama para a sua vinha. Vem, eu darei ao final o que for justo. Eu darei o que for justo. Mesmo que Paulo recebeu, é o mesmo que você vai receber, você não sabe. Mas você vai ver a graça de Deus e te dar o mesmo que Pedro recebeu, o mesmo que Paulo recebeu, o mesmo que a mãe de Jesus recebeu, será dado a todos nós. É isso que Jesus está dizendo. Deus é soberano para dar a cada um de acordo com o seu querer. Ele quer dar a você de acordo com a sua vontade. Apenas ser fiel até a morte, como diz Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, nós te celebramos, por quando, Pai amado, conhecemos através da tua palavra aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam. Ó Deus eterno, muito além do que nós, ó Deus, possamos imaginar. Não há méritos em nós, mas a graça suficiente em Ti para darmos muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, Pai, dê que a Tua palavra, ó Deus, ecoe nos nossos corações para a vida, para que não ignoremos o chamado do Senhor para a vinha e nos entreguemos, ó Pai amado, a essa provisão do Senhor, enquanto é tempo, enquanto é oportunidade. Porque o Senhor nos chama. Ajude-nos, ó Pai, a responder sim ao Teu chamado. Aceita nossa gratidão por mais essa oportunidade. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus. Queridos, nós vamos participar da mesa do Senhor. Eu convido você a permanecer como está. Nós estaremos agora ministrando, graças a Deus, a ceia do Senhor.